Salve, Rodrigo Saleno, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Não sei que horas o pessoal vai assistir a gente, mais uma vez, um episódio do Black Panther QAP. Bora pra mais uma? Bora pra mais uma. Rapaz, duas lendas hoje? Rapaz, hoje é um dia diferente, cara. Hoje Olha, promete, hoje promete. O passe desses dois aqui, a gente precisou pagar caro, porque, pô, o valor é proporcional à história, né, história. cara? Rapaz, duas lendas e referências, né? Referência pra nós, cara. Principalmente pra mim, que cheguei há pouco tempo, né? São duas lendas e duas referências que eu me espelho. Provavelmente quem tem mais tempo de casa de Justiça Federal conhece. Quem é do TRF3, que é o nosso caso, conhece. Seja policial judicial, seja outros servidores, seja magistrado, desembargador, conhece esses dois aqui. Conhece. E aí nós vamos tocar, né? Trocar essa ideia com eles. Bora. E como antiguidade é posto, quem que começa se apresentando? Rapaz, aqui é duas lendas. É o Helder. Helder, por favor, se apresenta pro pessoal e vamos começar essa resenha, porque tem história pra contar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós ficamos muito agradecidos do convite, né? E da oportunidade de falarmos um pouco, né? Dessa pequena experiência de alguns anos aqui, né? Nossa. Exatamente esse ano, vou fazer 36 anos dentro da Justiça Federal. Não, se o senhor me permite, o senhor tem serviço, não posso ter de idade, irmão. Dá pra fazer um ajuste ali, mas fica perto. De muitos de vocês aí. 36 anos. Sim, é e a uma gente caminhada. tem uma satisfação muito grande de estar aqui e de poder falar um pouco da nossa experiência e compartilhar com vocês, que são hoje referências. O que o cargo de vocês hoje, meu cargo, que foi transformado, que hoje nós todos somos a PJ, tem muito a ver com o trabalho que vocês vão desempenhar daqui em diante, né? Atividade. Então, me sinto lisonjeado e agradecido pelo convite. Poxa, o prazer é todo Nós nosso. que agradecemos, né? Poxa, né? Trazer essas duas lendas, essas duas pessoas maravilhosas, que são referências. Né? Demais, cara. A gente vai contar as histórias aqui, né? O pessoal vai ver que referendar vários assuntos, né? Nossa. E devagarzinho o pessoal vai se surpreender com isso. Se surpreende todos os dias, né? Justamente. Eu ia chamar o senhor pelo nome, mas, por favor, tenha a honra de se apresentar, meu caro amigo Stelzer. Então, eu sou o Ronaldo, agora em agosto faço 31 anos de justiça, né, de tribunal. Tomei posse no longínquo ano de 94. E é uma honra estar aqui. Tenho a consciência de que nós pavimentamos um caminho aí que vocês estão dando sequência, trabalhando pelo sucesso da nossa função, né? Como o Helder bem disse, que éramos agentes de segurança e de anos para cá passamos a ter a denominação de agente de polícia, né? Que trouxe mais responsabilidades e é isso. É uma honra estar aqui com vocês. Nossa, nós que agradecemos, né? O prazer é todo nosso. E o Ronaldão aí abordou uma questão importante, né? A gente, pessoal, fez muita questão de trazer o Ronaldo e o Helder, né? Traremos oportunamente outros colegas também que vieram antes da gente. Mas antes de ratificar isso que o Ronaldo falou, e é verdade, né? Estamos aí trilhando o caminho que foi pavimentado por vocês, né? Também a gente quer fazer um reconhecimento público, né? Porque a gente sabe o quanto que vocês fizeram, continuam fazendo, inclusive, né? Alguns se aposentaram, outros até mudaram de carreira. Vocês estão sempre aí conosco e tudo mais. A gente queria fazer um reconhecimento mesmo, porque a gente sabe que nem sempre esse reconhecimento acontece, né? Institucionalmente, às vezes não tem pela imprensa, às vezes pelos próprios colegas de carreira, mas também de outras carreiras. Então, quando a gente teve a ideia de fazer o podcast aqui, né? Falando de polícia, de segurança, mas principalmente da polícia judicial, porque como nós somos uma polícia nova e a gente quer se mostrar para o mundo e provar para as pessoas o quanto que nós somos capacitados, competentes, responsáveis, a gente sabe que a gente só consegue fazer isso porque vocês abriram os caminhos aí, né? Justamente. Não, a nossa ideia, quando nós estivemos, né, a gente sempre lembrávamos dos senhores, poxa, temos que levar esse pessoal lá, temos que
Mas hoje, graças a Deus, conseguimos. Foi. O Ronaldo foi mais fácil convencer. O Ronaldo foi mais fácil, né? Agora o Helder, rapaz, inclusive... História de bastidores. Inclusive o Helder, eu ia contar isso no final, mas já vou contar agora. O Helder, a gente precisou de intermediários. Não que ele não seja acessível, né? Mas assim, inclusive ele é muito acessível, diga-se de passagem. Mas a gente sabia que, pô, talvez isso pudesse causar um certo susto, desconforto. Falei, pô, vamos pegar pessoas que, né? E aí eu quero fazer aqui também um reconhecimento público ao Kleber Leandro e à Cris Azevedo, que não sei se você sabia, mas estávamos todos em conluio para poder convencer o senhor. Desconfio. A despeito disso, o dia que você foi lá na sala, estávamos eu e o Yama, eu e o Jonas lá, e o senhor estava aparentemente convencido e agradeceu o convite, mas declinar dele. Ou estou errado? Sim. Sim. E aí, rapaz, o homem lá de cima falou, não, vai com jeitinho. Você estava lá na sala também? Pelo amor de Deus. Estávamos. E aí a gente devagarzinho foi lá, e hoje temos esses dois aqui conosco, né? Então, assim, mandar um salve pra Cris e pro Kleber, que pra proporcionar esse encontro aqui, a gente contou com a ajuda deles. Clebão, Cris, vocês são responsáveis por esse momento aqui também. Pois é, histórico. E vamos falar um pouquinho da experiência profissional, antes de ser hoje policial judicial, mas antes de entrar na Justiça Federal, né? Qual que era a experiência de vocês? Já viu de segurança pública? De experiência em segurança privada? Como é que era? Começa você agora aí, Ronaldão, por favor. Minha experiência pregressa é em segurança privada. Eu trabalhei, comecei moleque que eu digo, com 22 anos, comecei a trabalhar como segurança executivo e trabalhei por 5 anos com um diretor de uma empresa, fiel a ele. Saí, ingressei em uma empresa de segurança privada ainda, como supervisor de segurança, que me deu uma grande visão do que é o mercado, do que entre as nossas funções está coordenar os vigilantes, né, a segurança privada. Isso me deu uma grande experiência, né, sobre isso. Boa. E é isso, foram 6 anos nisso, na segurança privada. E anterior a isso ainda, trabalhei em diversos setores, né, escritório, chão de fábrica, fiz de tudo na vida, fiz muita coisa. E essa é a minha experiência, né? E aí, como é que você como é que você ficou sabendo do concurso? Como é que foi seu ingresso? O concurso, na época que nós entramos, né, Helder, o acesso à informação era mais restrito, né? E como, né? Eu soube porque eu acho que eu passei em uma banca de jornal e vi aquele famigerado jornal amarelinho. Sim, sim. Meu Deus. E ele falava sobre o concurso. A molecada com menos de 30 não sabia do que se trata. E eu me inscrevi no concurso, assim, sem grandes pretensões. Porque como você já era da área da segurança privada, né? Mas você não foi muito com esse olhar. Você falou, vou fazer uma prova ali. Vou fazer uma prova. Já tinha feito alguns concursos em outras áreas, né? Sim. Eu acho que o concurso do tribunal foi o 8º concurso que eu prestei na minha vida e eu tinha feito concursos no âmbito municipal, estadual, e Caixa Econômica, diversas coisas. E aí eu falei, vamos me inscrever, não custa, né? Me inscrevi. Eu estava, de certa maneira, na ponta dos cascos, porque eu tinha acabado a faculdade há pouco tempo. Estava voando, né? Fiz administração de empresas, né? E aí o concurso veio, comprei apostila, dei uma lida na apostila e vim pra cima. Pô, Ronaldo, dá uma média boa, hein, cara? Porque, no 8º concurso, rapaz, deu certo. Eu pra acertar 1, 2, aí foi uns 40, 50. Eu pra acertar esse aqui tive que fazer 2 vezes, pô, senão não vai. E foi assim que eu ingressei. Pô, bacana. E o senhor, Helder? Conte-nos, por gentileza. Vamos lá. Eu trabalhei quando menor de idade, né, em atividade de comércio, por intermédio do meu tio e do meu pai, mas sempre, desde muito novo, eu queria ser policial. Poxa. Quando eu fui do Exército dispensado, eu já entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Certo. Eu sou de uma época que as inscrições para entrar na Polícia Militar
eram abertas permanentemente. Isso era uma placa que tinha dentro Nossa, eu nem sabia disso. Não. Existia uma placa na Cruzeiro do Sul, onde era é chamado de panelão. Um panelão ali. Onde é o setor administrativo. Sim. Que é até hoje, né? É até hoje. E a placa ficava bem à mostra. Você passar na rua, está escrito: entre para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Inscrições abertas permanentemente. Nossa. Permanentemente. Permanentemente. Caramba. Foi bem assim. Eu saí com mais um amigo meu, que seguiu carreira até hoje, já aposentado da Polícia Militar, e entramos, fizemos o processo todo. Fomos admitidos. Entrava. Fazia inscrição na hora ali? Fazia inscrição, havia uma agência bancária lá, que era do Banespa, pagávamos aquilo ali. No dia seguinte, de manhã, fazíamos a prova. Aprovado da prova, no dia seguinte já estavam fazendo o exame médico, indo na HM, né, que é o Hospital da Polícia Militar, ali na Água Fria. Isso. Fazendo toda a seletiva, exame físico, exame médico. Aí ia para investigação social. E eu sou da primeira turma de policiais militares formados pela... hoje, né? Chama Chácara Clarice, no Jaraguá. Meu Deus. E ali eu fiz o curso de formação. Não terminei o curso de formação. Logo em seguida eu prestei concurso. Enxergava a polícia militar de outra forma. Eu queria ser policial, mas não me dava muito bem com a farda. Entendi. Era muito novo, 18 anos. Aquela questão do militarismo ali. Era um menino, 18 anos. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Polícia Civil. Prestou outro concurso? Prestei outro concurso, entrei na Polícia Civil com 19 anos. Nossa. E fiquei na Polícia Civil. Trabalhei na extinta, no DEIC, quando ele não era ali na Zaquinache. Não havia tantas delegacias, departamentos, né? Só havia o departamento do DEIC, e eu entrei na 3ª Delegacia de Divisão de Entorpecente. Nossa. Era chamada de DISE. Eu fui para uma 3ª delegacia que se chama Delegacia Especializada da Maconha. Olha só. Nossa, especializada da maconha. Deus. Como eu era garoto, 19 anos, magrelinho, só tinha cabelo e barriguinha, eu fui designado para ficar na rua. É bom para correr se precisar. Então eu fazia todo o trabalho, não só de pegar entorpecentes, como também pegar trombadinha, saída de banco. Nossa. Então, eu tive uma grata satisfação de trabalhar em delegacias especializadas, na antiga Constituição, que era muito diferente da atual. E no final de 88, eu prestei concurso para a Justiça Federal. Nossa. Eu sou... Final de 88. Final de 88, a Constituição que abriu nossos tribunais. Tinha acabado de nascer, né? Nasceu ali. Outubro de 88, a Constituição. Tanto é que a placa do Saldanha Marinho, do primeiro prédio, ela foi inaugurada em março. Em março foi inaugurado o prédio. Nossa. Mas o prédio só foi ocupado de agosto em diante. Né? Então, eu fui para a Justiça Federal em agosto daquele ano, num prédio vazio. Nossa! Caramba. Tinha nada ali. Assim, outro dia eu estava vendo umas fotos antigas e eu sou o último remanescente da 1ª Divisão de Transporte. Nossa! Aquela turma toda... Já aposentados, já estão aposentados. Aí quase entrou novinho também. Muito novo, Então, o meu diretor aposentou primeiro, depois disso o supervisor aposentou primeiro. Nós éramos em 4. Em 4. Em 4. Graças ao bom Deus, todos os 3 estão vivos. Opa, bem. Né? Mas eu sou o último da primeira turma de agentes de segurança, vamos dizer assim, da divisão de transporte. Vixe, vai ter mais 20 anos ainda, pelo menos. Mais uns 20 anos dá pra tocar? Se Deus permitir, não sabemos quando. O Helder me fez lembrar uma coisa. Qual seja? Eu fiz o concurso da PM, dos mesmos moldes que ele fez. Eu tinha 19 anos. Caramba! Entrei também. E era aquela... Como o Helder falou, a gente passava na porta e ela fazia inscrição, fazia a prova. Tudo ali na hora.
E tinha uma característica muito maluca, que a gente passava pelos testes psicológicos lá mesmo. Muito rápido. Muito rápido. Jato mesmo, né? Ali as avaliações, né? E aí tinha aquela... É muito maluco o meio militar, o que me fez não seguir a carreira, porque existe sempre aquela questão de vocês estarem sofrendo alguma pressão. E a pressão era a seguinte, entraram 500 para fazer a primeira prova, 100 passaram. Os 100 foram para o primeiro teste, daí o cara vem e fala os nomes, fala os nomes, esses passaram. Os outros foram reprovados. Daí, na outra fase, ele vem e fala os nomes, tá todo mundo, pô, esses passaram. Não, foram os reprovados. E vira a chave e te deixa, já começa o teste aí, né? Sim. Nossa. E eu pensei, não, isso não é para mim. Eu não vou fazer, eu não vou seguir essa carreira. E fiz todos os testes, doei sangue, e o diabo a 4. E daí não fui para escolinha. Começou o curso de formação. Não fui. E aí foi que se direcionou para segurança privada. Que aí eu fui para segurança privada. Né? Foi interessante isso, né? Realmente. E nessa questão policial era um outro contexto, né? Antes da Constituição anterior e até mesmo quando ela foi lá promulgada, teve lá os primeiros anos. Não vou dizer que era mais fácil, mas a polícia, inevitavelmente, críticas a favor ou contra, mas ela tinha mais autonomia para trabalhar, né? Sim. Então, para você exercer sua atividade policial era melhor do que é hoje. Hoje, por uma série de questões, né? Tecnológicas, de evolução de questões de direitos humanos, enfim, várias questões aí que limitam a atuação policial, e aí a gente, enquanto sociedade, precisa se ajustar em relação a essas questões todas, né? Eu quero até fazer um adendo nisso aí. Eu estava no DEIC, quando a Constituição mudada, né? Sim. Promulgou a Constituição no final de 88 e nós tivemos uma situação bem atípica. Nós fechamos a porta do DEIC. Nossa. Nós não tivemos atendimento durante 3 dias. As delegacias funcionaram de bairro, né? Mas o DEIC especificamente ficou 3 dias fechou porque os delegados se reuniram na Associação dos Delegados da Polícia Civil naquela época para saber como agir, como trabalhar a partir daí. Porque foi uma mudança drástica. Eles passaram essas informações, não só delegados do DEIC, mas dos outros departamentos e delegacias. Essa foi uma coisa assim, de boca a boca, que eles tiveram que ler a Constituição e saber a partir dali o que caberia a cada um. O que e como fazer, né? Interessante. Sim, e como agir, porque eu entrei numa antiga Constituição de repressão. Sim, 67/69 durante o regime militar. Então era outro enfoque, né? Situação. Ali, né? Sim. E dali em diante nós tínhamos que trabalhar diferente. Né? Poxa, curioso isso. Para que eu, no meu caso, que era um garoto, né? Muito jovem, e estava iniciando também na faculdade de Direito, naquele ano mesmo, eu não sentia tanto. Mas os mais antigos, colegas de trabalho, não conseguiam entender como agir, porque você vem de uma situação completamente diferente. Diferente. E foi uma coisa bem peculiar na formação da polícia. Nossa, momento. Interessante isso que você falou, porque quando tem uma mudança legislativa, muda uma lei, e nunca muda tudo, a gente já precisa se debruçar, entender, mas imagina uma Constituição mesmo. A Constituição inteira. E o outro contexto, né? A gente vinha de um regime diferente, mudou, todas as garantias foram postas ali na Constituição e a gente... o pessoal que trabalhava, principalmente isso que você falou, né? O mais antigo. Ele olhava, agora eu preciso me adaptar, preciso... né? Foi difícil. Adaptar essa nova sistemática. Né? Foi difícil. Uma Constituição extremamente abrangente como a nossa. Sem dúvida. Mudou totalmente. Eu tenho só uma história que o Helder e o Ronaldo contou, quando eu também fui fazer, rapaz. O meu tava um pouquinho melhor da Mike, né? Da PM, né? Lá vem, nos idos de 2001, 2002, as inscrições a gente fazia no próprio batalhão. Eu lembro que saímos de Franca, eu e o lendário Celso. Tem abraço pro Celso? Tem, Celso, abraço. Saímos de lá fazer a inscrição no batalhão. Pagava a inscrição, voltava para terminar de preencher a ficha. Mas já estava um pouquinho mais, né? Diferente dos senhores. A gente fazia a prova. Quando todos terminavam a prova, eles já colocavam o gabarito na escola. Porque todo mundo que fazia... ali, Isso. Todo mundo que fazia 50% já passava.
Então você já sabia na hora, terminou a prova, todo mundo terminou, colocava o gabarito. Sabia ali na hora, então. Sabia na hora. E assim a gente começou a fazer, rapaz. O senhor também, apesar de cara de 25 anos aí, o senhor já tá rodando, Bom, o Ronaldão ajudou a implementar, o Helder literalmente ajudou a montar, né? Levar tijolo, cadeiras, essas coisas todas. Eu creio que cadeira ele transportou muitas. E as atribuições do cargo, o pessoal que, na nossa visão aqui, que é mais novo, né? Eu tenho 10 anos de casa, o Saleno um pouquinho menos, né? Por perto disso. Mas o Ronaldo com 31, o Helder com 36, né? De casa. Esse ano, 36. 36? Conta pro pessoal as atribuições do cargo, fazendo uma comparação do que melhorou, né? De como de como está hoje. Quais são as atribuições do policial judicial? Olha, quando nós chegamos, eu cheguei e a minha lotação foi direto na divisão de segurança. Chamava-se DIV na época. E eu cheguei com uma concepção que era de polícia, né? Não, agora eu vou ser polícia, né? Agente de segurança e tal. Do judiciário, né? Do judiciário e tal. E quando a gente chega, eu não sei, quando você chega do serviço, você trabalha na iniciativa privada, que você chega a uma repartição pública, você toma um choque, né? E eu tomei esse choque. E aí a gente achava, eu achava que as atribuições seriam as que nós temos hoje. Sim. Mas nós tínhamos o serviço de portaria, né? Que é basicamente o que a gente exercia. Atendimento ao público, tudo que está relacionado ao público nós atendíamos, né? Advogado que chegava, a parte que chegava, o primeiro atendimento era feito pelos agentes. Vocês faziam o primeiro atendimento ali, né? Nós fazíamos tudo isso, não tínhamos nem vigilantes, nem muito menos recepcionistas. Éramos nós que fazíamos tudo isso. E acumulávamos alguns motoristas, né? Porque basicamente nós éramos vistos como motoristas. E por muitos a gente é visto ainda hoje como tais, né? E então o nosso trabalho foi muito árduo nesse sentido, de o que nós fazíamos. Serviço de portaria e abertura de portas, fechamento de portas e essas coisas. Tínhamos os plantões de fim de semana, como temos até hoje. Na época eles se justificavam porque tudo que chegava, nós estávamos na Idade da Pedra, né? Chegavam o pedido de ordem de habeas corpus, por exemplo, em final de semana, ou qualquer medida que chegasse ordem de Brasília, vinha por telex. Nossa! Né? E entre as nossas funções estava ir olhar na central de telex se tinha entrado alguma coisa na última hora. De hora em hora nós inclusive, íamos dada a urgência dessas medidas, né? Precisava... Devido à urgência, nós íamos e fazíamos essa ronda no fim de semana. Apareceu, desce, liga para o diretor, ou vocês não sabem o que é isso, tinha BIP, né? Existia um negócio chamado BIP. Eu vou fingir que eu não sei. A gente mandava um BIP, o diretor ligava, olha, aconteceu isso, eu estou aqui com uma decisão lá do Supremo e tal, mandando que faça tal coisa. Eu vou ligar pro juiz de plantão, porque na época eles eram chamados juízes e não desembargadores. E aí a gente tinha essa função. Então, entre as nossas funções era isso, né? Basicamente era um zelo pelo patrimônio e esses serviços aí e dirigir, né? Também. E aí a gente foi criando as funções de realmente fazer segurança, prover segurança. Começa a se criar essa cultura. Eu acho que um pouco antes de eu chegar ao tribunal começou a ser criada essa cultura e a gente começou
a desenvolver a carreira nesse sentido. E foi realmente uma prospecção ali, né? Foi um desbravamento para as coisas acontecerem, né? Sim. É até interessante, né? A gente conversa com alguns colegas nossos que estão menos motivados e a gente, com jeito, a gente tenta mostrar para eles o seguinte: pessoal, não espere o reconhecimento se você não entregou o serviço primeiro, né? Justamente. É uma lógica que para muitos talvez não faça sentido, e aí ter algum exemplo talvez dê o clique, mas no serviço público, infelizmente, não tem jeito. Ninguém vai chegar em você e falar, eu sei que você é um menino, uma moça capaz e tal, então eu vou te dar aqui um reconhecimento prévio. Não existe, né? Não tem como. E a gente entende que é muito comum se trabalhar sob demanda, né? Mas a gente também está convencido, né? Há algum tempo lá, de que a gente realmente vamos fazer primeiro, depois a gente reivindica, cobra, faz propaganda, faz marketing, o que for necessário, né? Você precisa criar procedimentos. Né? A gente trabalha sem experiência prévia, né? Ou você cria e vai para cima e a coisa acontece. Ô, Elder, deixa eu te perguntar, vocês entraram antes do Estatuto do Desarmamento, né? Sim. Então, antes de 97, a relação com arma, tanto na sociedade quanto nos órgãos públicos, era de outra maneira, né? Hoje, para você ter uma arma, a ideia é que seja restritiva, né? Naquela época, eu lembro que era pequenininho, mas, pô, você vendia não sei se na Mesbla, no Mapping, tinha lá, né? O catálogo e tal. Sim. Pra vocês, como é que era essa parte de arma de fogo na época? Tinha acesso? A arma era... Como é que funcionava? Bom, o tribunal tinha? Usava particular? Como é que funcionava? O que aconteceu, né? E alguns de nós do meu concurso vieram da Polícia Militar, né? Só eu vim na Polícia Civil na época. Pode ser. Da Guarda Metropolitana. Veio alguns colegas nossos que estão ainda na ativa com vocês. Salve. Polícia Municipal, um salve. Polícia Municipal. E... Açúcar adoçante? Nada? Os demais... Açúcar adoçante? Puro. Boa. Só os apresentadores mesmo que estão com adoçante. E aí as autoridades começaram a fazer um filtro. Então, eu entrei em 89 e já fui designado para atender o presidente do tribunal. Nossa. Eu tinha minha arma, por quê? Eu tinha acabado de sair... Agradecido. Não por isso? Eu tinha acabado de sair da Polícia Civil, onde eu trabalhei efetivamente na rua. Então, eu não conseguia desvencilhar esse modo de trabalhar sem estar armado. Sem estar. O porte, naquela época, ele era estadual. É verdade, bem lembrado. Ele era dado pela Polícia Civil, né? Pela Polícia Civil. Então, eu tinha uma porta escancarada, não aberta. Eu chegava pro delegado todo ano e falava, doutor, renova meu porte. Preciso do porte e tal. Então, eu chegava lá e já carimbava o porte novo, me dava na mão. E assim foi até o Instituto do Desarmamento, quando passou a atribuição para a Polícia Federal. Para a Polícia Federal. Eu, como muitos que eram da carreira policial e tinha essa coisa do porte, né, a necessidade pelo histórico, andávamos armados no tribunal. A arma era nossa. O tribunal não fornecia a arma de fogo. Então era sua arma particular. Minha arma particular. Utilizava... E foi dali que começou aquela coisa de atender as autoridades, né? E as autoridades aproveitavam das circunstâncias. A gente fazia atendimento não só na atividade do magistrado, mas também na atividade particular dele. Nós andávamos com eles em eventos particulares. Fazia a segurança aproximada ali com a arma particular. Com a arma particular, em eventos, aniversário, casamento, reuniões, tudo que fosse voltado para a atividade do juiz federal na época, e ele necessitava de pelo menos 1 ou 2 armados, e nós fazíamos esse pequeno filtro, né? Não eram todos. Alguns, assim, eu até consegui que a pessoa tirasse o porte, porque naquela época era uma coisa mais fácil. Sim. Era. Um atestado de antecedente. Então, muitos de nós, quando entraram lá, ficaram conhecendo o que seria da nossa carreira realmente, né? O que envolvia. Isso. E eles falavam, poxa, nós fazemos segurança desarmado. Então, muitos compraram sua própria arma. A gente faz uma brincadeira até hoje, fazíamos, né? Que era assim, o kit de segurança. Era uma arma, um 38, uma algema, né? E um distintivo. E o distintivo. Pronto, era o kit de segurança. Kit de segurança, está aqui. Você está aqui armado com 38...
E aqui está a sua algema. Você comprava sua própria algema, né? Põe na cintura e vamos que vamos. E vamos que vamos. E vamos que vamos. E assim nós íamos para Mato Grosso do Sul, para o interior. E aí desbravando aí, ó. Terceira região. Ia na raça. Ia na raça. Nossa. Graças a Deus isso evoluiu bastante, né? A grande evolução aconteceu agora em 2020, né? 2020 para cá, né? Que foi essa mudança toda. Isso, deu E assim. hoje vocês estão podendo ter o material necessário para uma efetiva segurança. Sim. Porque isso que vocês vão viver daqui para frente, a gente está vendo que está evoluindo até mesmo as características e os trabalhos que vocês vão começar a fazer com material adequado. Veículo, proteção individual, armamento, cursos. Sim. Nossa, realmente, né? É tudo diferente. É tudo diferente. Nós comprávamos uma caixa de munição e tinha estandes espalhadas em São Paulo, nas próprias lojas que vendiam, né? E você chegava lá, dava meia dúzia de tiro. Nos finais de semana que a gente estava de boa, a gente se juntava, ia para o sítio de um colega já falecido, e metia lá umas listas telefônicas, umas garrafas. Tiroteio. Sem nenhuma ciência. Sem nenhuma ciência, não tinha o fone de ouvido, não tinha o óculos, não tinha stand. Era no peito, levava no peito. Um atirando ali, outro atirando aqui. Estampando no vento. Parou aqui, virava pro outro. Nossa, graças ao bom Deus, ninguém morreu. O stand que tinha era o stand tinha um que eu ia, o Gaúcho. Ali num porão na Avenida São João. Nossa, Ronaldo. Tem um bar lá, que é o bar mais antigo de São Paulo, que é o Guanabara. O Guanabara, embaixo dele tinha o stand, Gaúcho. É mesmo, rapaz? Gaúcho, na loja. A loja, era uma loja de armas. E fornecia para você que comprava munição e a arma. E já utilizava lá e ia brincar mesmo, sabe? Era uma coisa descontraída. Porque não tinha instrutor, não tinha nada. Não tinha nada, você ia e tirava. Eu trabalhava com... Parecia festa junina que você ia lá pegar, tirar com o olho. Eu tinha um 38, um Snoob, cano de 2 polegadas, era o que eu usava para trabalhar. Era o que tinha. Olha aqui. É pra você ver, né, cara? A mudança é a nossa responsabilidade, né? Porque, pô, hoje a gente, felizmente, né? E lembrando sempre do caminho pavimentado por eles. Sim, pô, a gente tem à disposição a arma curta, arma longa. A gente tem o drone para poder trabalhar. Viaturas, né? Dependendo se vai ser escolta, se é viatura executiva e tal. E, pô, o pessoal realmente foi desbravando os caminhos. Né? Hoje a gente vê, né, o quanto eles pavimentaram realmente para que chegasse essa nossa época. A coisa está mais evoluída, né? Sim. Hoje a gente já faz os cursos, se prepara, toda uma estrutura por trás, né? Para que a gente possa trabalhar. Imagina a época deles. Pois é. Não, e até aproveitando a deixa para entrar num outro assunto, o hoje policial judicial, mas antes conhecido como agente de segurança, nos tribunais ele tinha uma fama, ainda tem, por alguns colegas, inclusive, né? Uma fama de ser um servidor público de segunda classe. Né? Então, isso a gente sabe que ainda tem essa visão. E estou falando disso porque eu sei quanto isso incomoda o Helder e o Ronaldo, né? A gente já fizemos missão juntos. Sim. Óbvio, né? Ninguém aqui vai se eximir de responsabilidade dizendo que nenhum colega em nenhum momento tenha dado motivo. A gente sabe que tem todo um cenário por trás, tem contextos e tudo mais, justamente. Né? Mas a gente precisa tomar aquele cuidado sempre de não mensurar um nome, um pessoal, uma equipe por equívocos, né? De poucas pessoas, de poucas pessoas, manchar todos, né? Assim. Então, assim, é um comprometimento que a gente tem tido mesmo de tentar mudar a nossa imagem, a nossa visão. E, pô, tendo eles, assim, para poder contar como eles trabalhavam, como eles operavam, né? Realmente. Não, justamente. É um fator de distinção mesmo, né, cara? É para chamar a atenção de quem não sabia das histórias, agora sabe, inclusive várias delas eu nem sabia, né? Não também. E, pô. Tinha lá um stand embaixo do Guanabara. Inimaginável pra mim. Não, e a gente vê, né, do como que é isso que é muito bom, né? A gente vê o pessoal da antiga, o Helder, 36, 31 anos. E a gente vê a vibração deles lá, né? Pois é, cara. A gente vê a vibração dos senhores lá, ainda vibrando, e vamos missões, e sempre estão juntos e tal. E passa a segurança pra gente. Sim. Porque eles sabem o caminho e trilham, pessoal, aqui, vai aqui, a gente já sabe como funciona, vai por aqui a gente já conhece, e nos dá o caminho, né? Isso é bacana também, né? Dá pra aproveitar o ensejo,
tanto o Ronaldo quanto o Helder, eles são figuras em que tem os colegas deles, estão sendo reconhecidos pelos próprios colegas de tempo de casa, né? De contemporaneidade. O pessoal que é a minha geração, né? A nossa ali, de já tem 10 anos, fala, pô, os caras são referência. E até a molecadinha nova, né? Que chega e tal, e pô, e vê neles, assim, além da experiência, o reconhecimento, né? A acessibilidade que eles têm. Então, realmente, para nós aqui é um prazer poder estar aqui e falar sobre essas coisas, né? Ronaldão, te perguntar uma coisa pra ti, meu caro. Diga. Pô, você tem história pra contar, obviamente, mas qual foi uma missão, algum Assim evento que você participou ali que mais te marcou, chamou a atenção? Você falou, poxa, esse aqui é memorável, inesquecível. Seja porque deu certo, porque poderia ter sido diferente. Certo, deu. Eu vou contar a primeira experiência de escolta que eu tive no tribunal. Rapaz, isso muito nos interessa, hein? Pô, você não fica com vergonha não, por gentileza, pra abrir os caminhos. Pode comer aí, pessoal. Vamos lá. Foi a posse do Dr. Jorge Scartesini, que foi quem trouxe a nossa sede para Paulista. E nós tivemos a posse foi no Largo São Francisco, e de lá nós partimos pro jantar. E aí, sabe o barata voa? Aquela coisa, né? Quem pilota para ele, quem vai, me designaram para escolta. Você foi no piloto da escolta? Eu fui no piloto da escolta. Certo. Aí saímos bem do Lago São Francisco, tal, chegamos na Praça João Mendes, estava garoando aquele dia. E nós fazendo escolta com Opala. Ô, louco, hein? Né? O veículo do presidente, um Opala, e eu pilotando um Opala logo atrás, né? Nossa! E 6 da tarde não é um horário muito agradável de se escoltar alguém, né? Sem nada. Nossa. Um carro e só. O carro do VIP me freia, eu chamei o freio, e garoando, o carro virou até meio de bandinha assim, mas daí parou colado, não bateu, não. Nossa. Foi por Deus, não bateu. Senão ia ser a primeira e última escolta. Foi a vídeo que figurou ali. Seria a primeira e última escolta. Deu tudo certo, graças a Deus, e nós conseguimos implantar esse modelo de escoltar o presidente do tribunal aos eventos. Ele gostou muito, né? A gente fez todo o reconhecimento, a gente fez... Nossa, Ronaldo, que bacana. Fizemos todos os trâmites que vocês conhecem bem, né? De fazer o avançado e tudo mais. E correu tudo bem. Que eu me lembro, foi a primeira escolta que houve no tribunal. Eu, piloto da escolta, e quase abalroei a traseira. É importante falar para o pessoal que está assistindo, principalmente quem é concurseiro, candidato, né? Você acha que dirige bem até o dia que você precisa começar a fazer curso e fazer uma escolta. Porque, rapaz, o sarrafo é outra adrenalina, outra pressão. Por mais que você esteja com o sinal luminoso, com o sinal sonoro, pessoal, não sei o que acontece, mas o pessoal não enxerga, não vê, não dá passagem. E assim, é sempre no limite mesmo, né? No limite. A gente então... sempre trabalha no limite, até porque, às vezes, o pessoal, para ter uma noção, a autoridade ela sai de um evento já marcado para outro evento. O horário marcado ali em cima e tal. É bem injusto, né? Então, eles têm as agendas assim bem apertadas, né? Sim. A gente precisa, dentro do limite de segurança, a gente precisa chegar um pouco mais rápido, né? Então, às vezes, esse trajeto acaba dando aquelas certas emoções. Né? Rapaz, o coração vai mil. E o senhor, Helder, conta uma história aí. Vê só, preferencialmente permitida para menores. Sim, eu tinha uma história em mente aqui, né? Mas assim, se vocês me permitem, eu vou contar 2 histórias. Por favor. Porque o Ronaldo me fez lembrar de uma. Boa. Como diz o Yama, ele fala assim, no seu tempo, Helder, fique à vontade, manda ver. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma inauguração do Fórum de Santo André. Certo. Dr. Jorge é uma figura pública em Santo André, até porque o pai dele foi o ministro Flávio Scartesini, que tem o nome da avenida principal. Lá, né? Verdade. Então, ele, assim, o prefeito abriu as portas, a Câmara Municipal abriu as portas,
fizeram um jantar com um show de na época, um humorista, eu não vou me lembrar o nome. Sérgio alguma coisa. Sim, você lembra desse evento? Então, Sérgio Malandro. Não, ele era bem refinado. Era um cara refinado. O humor dele era muito refinado. Você vai mandar um abraço pro Sérgio Malandro? Abraço. E aí... Só cortando um pouquinho, porque o pessoal fica me sacaneando que eu fico mandando um abraço. Mas abraço. E aí, Perdão. Imagina. E aí, nós colocamos no Opala uma sirene de ambulância. Nós não tínhamos uma sirene. Olha, os caras improvisaram. Nós tivemos que improvisar no Opala uma sirene de ambulância. Essa sirene é daquelas que nós não conseguimos nem colocar um fio. Nós ligamos ela com fio de telefone. Passada por dentro do carro. Fizemos 2 ganchos. Encostavam um no outro. Fechava o circuito. A sirene começava... ia aumentando. Mas não saía disso. E lá, o presidente e a esposa entram no banco de trás do carro. Na ambulância. Eu estou dirigindo, um colega do lado fazendo a segurança, o que foi combinado pelo cerimonial. Assim que o veículo chegasse ao local, a banda começaria a tocar. A banda do evento ali, para recepção autoridade. E nós teríamos o apoio da Polícia Militar na parte da rodoviária. Assim que nós adentrássemos no começo da Anchieta, o que foi passado? Vocês encostam, se você ser escoltado pela polícia rodoviária. O desmiolado na época, na condução do veículo oficial, ao adentrar na Anchieta, engatou os cabos e passou a 150 por hora pela polícia militar. Meu Deus! Aí foi pega. A polícia militar queria chegar na minha frente. E você? Eu com receio de diminuir a velocidade, o desembargador descansando lá atrás, pronto para fazer a solenidade. E você de opalão que entregava? E eu de opalão chinelado. Eles conseguiram, realmente eles conseguiram alcançar nós. Os caras são bons, hein, mano? Os caras são bons. Alcançaram a gente, fizeram toda a rotina, mas a sirene continuou ligada. Eu não desliguei a sirene. Quando nós chegamos lá na frente do evento, a banda começou a tocar e eu fui desligar a sirene. Contudo, ela estava tão quente os fios que eu não conseguia pôr a mão. Aí eu peguei uma caneta, a autoridade já tinha descido do carro, todo mundo do cerimonial olhando para minha cara. E aquela barulheira. A banda tocando, enfiei a caneta e quebrei, falei, acabou. E ela vai assim... Baixou o tom. E eu com aquela cara assim, de ué. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Meu Deus. Isso foi uma primeira circunstância que foi comigo. Mas um fato também que chamou muita atenção, como ele falou de escolta, talvez nós tocamos nesse assunto mais para frente, mas nós fizemos um atendimento de então presidente do Supremo Tribunal Federal. A primeira mulher a assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal foi a ministra Ellen Grace. Sim. A ministra Ellen Grace. Fato público. E ela, então, veio para São Paulo para um determinado evento no TJ. Nessa época, nós estávamos com um carro cedido, né? Já de Brasília para esses atendimentos. Era um homem australiano. O STF. O STF comprou veículos novos para os desembargadores e falou, olha, para vocês atender os nossos, venham buscar esses aqui. E nós tivemos a sessão a doação de, na época, 3 ou 4 ômegas australianos. Uau! E atrás do ômega nós conduzimos a escolta com uma Blazer. Uma Blazer que nós tínhamos também adquirido uns anos atrás. E quando nós chegamos no TJ, eu não estava presente, tá? Então foi uma outra equipe. Shrek. Ela tinha apelido. Ela tinha apelido. A Blazer. A Blazer, viu? Meu Deus, deixa claro aí. Bem claro. E o colega que estava conduzindo a Blazer também devia estar com um tempo não muito agradável. Ele freou
quando ele freou, ele não conseguiu parar e ele deu um pouquinho no ômega. Nossa! É sabido que a ministra Hélio sempre usava o cabelo preso, com coque. Era, né? Característica dela. A primeira porradinha, ela balançou a cabeça. Em seguida, arrancou uns metros, a Brisa veio de novo e bateu de novo. Rapaz, Aí, ela soltou uma frase, o motorista na frente, né, o agente que estava conduzindo o carro, falou: doutora, a senhora me desculpa, a Brisa deve estar com ruim de freio. Ela falou assim: não, tudo bem, só não bate de novo, senão vai acabar com o meu copo. Isso foi uma fato que ela comentou com a gente, e o agente depois trouxe ao meu conhecimento, na época, eu como diretor na época, falei: não, turma, o que aconteceu? Mas foi uma brincadeira entre eles, que eles falavam: meu, o outro que estava atrás dirigindo, falou: não entendia, cara. O meu movimento estava prejudicado, porque quando eu ia frear, eu já tinha batido. Pensei, já foi. Então foram Meu Deus. Perdão, foram 2 fatos que eu me lembrei agora. Não, bacana demais, nossa. Muito bacana. Pessoal, muitos interessados hoje na Polícia Judicial, eles são, inclusive o caso de todos nós aqui, da segurança pública, né? Nós somos de segurança pública institucional. E para eles causa, às vezes, uma curiosidade, uma apreensão, uma dúvida, né? Até mesmo uma ansiedade de como é trabalhar no Poder Judiciário. Aproveitando até essas histórias que a gente contou, né? Em relação a trabalhar com o ministro, trabalhar com o desembargador, com o juiz. A gente percebe que causa muito ansiedade mesmo. Saber como dúvida, muita dúvida, né? Muita dúvida. Como é que é para vocês, dentro da experiência de vocês, trabalhar no Poder Judiciário? Que dá para falar aí pro pessoal que não conhece, como é que se dá aí o dia a dia? Olha, a minha experiência pessoal, eu tenho 25 anos na segurança e 5 anos que eu trabalhei em gabinete. E nós temos colegas que trabalham a carreira toda em gabinete. Em gabinete, sim. O meu trato com o desembargador com quem eu trabalhei foi sempre um tratamento muito respeitoso, muito próximo. Sim. E a gente ouve diversas histórias, né? De tratamentos diferenciados ou de tratamentos diferenciados para bom ou para ruim, né? Mas a minha experiência é uma boa experiência, né? Compartilha do senhor essa experiência. Com o desembargador. E na segurança a gente aumenta o leque de autoridades para as quais a gente trabalha. Eu acho que a responsabilidade é até maior. A gente precisa conhecer os costumes de cada um e tal. Mas eu sempre tive boas experiências, não tive quase nenhum contratempo, sabe, com autoridades, e eu acho um trabalho leve, um bom trabalho. Né? A responsabilidade é grande, mas a gente não tem determinadas preocupações, né, que a segurança pública tem. Justamente. Essa é a nossa vantagem sobre a segurança pública que atua na rua, né? Sim, tá na linha de frente ali, né? A nossa é mais... Acaba sendo uma coisa mais restrita e... É uma prestação de serviço mais pessoal mais mesmo, pessoal. Né? Ainda que tenha muita responsabilidade, a gente sabe disso, né? Mas é mais pessoal e aí a gente vai se adaptando. Que é muito comum o pessoal, quando vê a questão do judiciário, o pessoal tem muito medo, né? Daquela... E, pô, pessoal, pode parecer estranho, mas eles são de carne e osso, né? Pode parecer óbvio, mas às vezes precisa ser dito. Óbvio também que muito respeito, eles são autoridades, mas compartilho com o Ronaldo falou, inclusive trabalhando juntos com o mesmo desembargador. Um abraço aí pro Dr. Neri, já falei o nome, Dr. Neri. Oh, meu Deus. Gente boníssimo. Gente boa demais, meu Deus. O chefe. O chefe, também é chamado por nós como chefe. E, poxa, o tratamento sempre foi muito respeitoso. Eu também trabalhei com desembargadores também, né? Trabalho até hoje, né? As situações mais excepcionais. Sim. Mas super acessíveis também, claro, com devido respeito, profissionalismo, né? Porque também é muito comum às vezes as pessoas confundirem acessibilidade com uma liberdade, falta de profissionalismo, né? E não é assim que funciona, né? Pelo contrário.
é devagar a gente vai conquistando os espaços, né? E você, Helder? O que você pode falar aí? Como é trabalhar no Poder Judiciário? Olha, quando comecei, né, como o Ronaldo tinha a experiência de setor privado em segurança, eu vim de uma Secretaria de Segurança Pública, né, com a mentalidade de polícia. Isso. Então eu tive algumas dificuldades, né? Isso é muito comum mesmo. É muito comum, né? Você lidar com um público e agora você está ligando com a autoridade. Apesar de a autoridade não poder, na Polícia Civil, ser um delegado de polícia, ele é mais um parceiro, vamos dizer assim, né? Ele faz membro da engrenagem. Já o Poder Judiciário, o membro do Poder Judiciário na autoridade na investidura da magistratura, ele tem um poder, né? Sim. Então ele tem que ser tratado de uma forma mais... E eu falo aqui em nome de todos, né? Nós fazemos parte de uma classe de servidor que nós somos muitas vezes a porta de entrada, o convite de entrada de autoridades. Isso. Porque você não atende só a nossa autoridade. Perfeito. Você vai receber a autoridade de fora. De fora. Você não atende só a autoridade do Poder Judiciário. De relevância em números. Sim. Eu cheguei a atender senador da República, que estava envolvido com projetos do Judiciário, deputados federais, né? E as mais diversas autoridades que vêm como palestrante, que vêm como... Então, eu acredito, e quem está nos ouvindo e queira, né, ingressar na carreira, nossa, tem que entender que nós somos a visibilidade, nós somos o cartão de visita. Isso. Quando você vai buscar uma autoridade no aeroporto, em qualquer outro local, hotel ou qualquer outro local, você representa o órgão. Nossa, ele vê você primeiro. Isso. Então, você tem que ter atitudes, comportamentos acessíveis, postura. Justamente. Você tem que ser diferenciado. Lógico que a maioria... E não estou falando isso com desdém dos outros servidores. Eles acham que nós não somos, né, tão importantes assim. Sim. Todos nós, os que estão no gabinete, os que estão na administração, como os nossos policiais, fazemos parte da engrenagem. Isso. Né? Muitas vezes, aquele que trabalha no gabinete, costumeiramente, ele termina o expediente dele, ele vai para casa e está tranquilo. Muitas vezes, quando ele vai para casa, é que começa a nossa atividade, porque a autoridade que está dentro daquele gabinete, né, vai ser levada para a residência. E aí é que começa o nosso trabalho. Conduzir com serenidade, prudência, respeito. Nós não sabemos, nós lidamos com a autoridade com diversos fatores externos. Aquele auxiliar que está lá, aquele técnico, aquele assessor, chefe de gabinete, ele não sabe como é que foi a manhã daquela autoridade. O que ele tem em mente para aquela noite. Sim. Então, você pega muitas vezes a autoridade, desembargador, com dor de cabeça, com mal-estar. Você leva ele para situações pessoais, né? Inúmeras vezes boas, mas algumas são não tão complicadas, boas, sensíveis, né? Ali, né? Sensíveis. E cabe a nós, na condução do veículo, na segurança da autoridade, zelar para que ele tenha o melhor tratamento possível. Sim. Não é desmérito de nenhum outro que está numa atividade diferente da nossa. Isso, justamente. Mas a nossa atividade tem peculiaridades muito expressivas, que nós devemos trabalhar muito. Hoje, nós temos um material, né, para trabalhar. Nós precisamos melhorar e acrescentar mais mão de obra. Está faltando mão de obra. Como? Bastante. Né? Está faltando mão de obra. Especialização está acontecendo, mas tem que acontecer mais e mais rápido. Isso, e mais rápido. E mais rápido a especialização. Quanto maior o número de pessoas gabaritadas. Porque assim, você passar no concurso público te deu toda a condição para você ingressar. Isso. A partir daí, nós vamos lapidar. Você não precisa vir pronto. Você tem que vir disposto e entendendo o que você vai fazer. Boa. E a partir daí, sim, você carregar
a bandeira da nossa. Isso, da Polícia né? Judicial. Da Polícia Judicial. É isso que é importante. Eu penso que a régua cultural do agente de polícia judicial tem que ser uma régua alta. Justamente. Né? A gente tem que ter... Porque a cultura nos traz um comportamento mais civilizado. Refinado, então, a gente precisa mesmo. A gente trata com um público diferenciado, como Dedé, desculpa, Dedé. Como Dedé falou. Deixa em público também. Nós carregamos vários apelidos. Como o Helder falou, nós temos essa... O nosso público é diferenciado, a autoridade com que a gente trata é diferenciada. Diferentemente da segurança pública, a gente trata com as mais diversas necessidades, sabe? Lá na portaria a gente atende o pobre que vem ver o processo dele previdenciário e a gente atende ao advogado da grande organização, o advogado das grandes firmas, né? Como se diz, que chega lá com a postura de um juiz, né? E a gente tem que ter a postura para atender o cara, não, senhor. Falar a linguagem dele. Falar a linguagem dele. Justamente. Né? Então, o que eu aconselho a quem queira seguir a nossa carreira observe bem e cresça culturalmente e saiba como tratar as pessoas. A gente tem muitos eventos que a gente faz cerimonial. Sim. Muitos. A gente recebe, inclusive, chefes de Estado, né? A gente recebe e a gente tem que saber como se portar perante tais pessoas. Esse acho que é o maior conselho que eu posso dar a quem queira seguir a nossa carreira. Cresça. Esteja disposto a evoluir. Disposto a crescer. A evolução, eu acho que essa é a ideia principal. E aprender, aí vai aprender aqui dentro, a gente tem que crescer muito dentro da nossa carreira. Isso, justamente. Para quem chega fazer um curso de capacitação aqui, não tem que saber. Né? Porque a gente chega sem saber nada. Justamente. Sem dúvida. Você só precisa ter a disposição de aprender. E aprender a ter a disposição de aprender. Como a Polícia Federal não tem academia, as polícias militares, as guardas civis não têm as academias, o nosso esforço é criar essa condição para quem ingressa na função ter o mesmo gabarito que vocês têm, que nós temos, que adquirimos por experiência, né? Aí foi, como se diz, foi na raça. Foi uma coisa... quando você faz aquela coisa, isso é filosófico, né? Você vai aprendendo a coisa por tentativa e erro, né? E a gente, graças a Deus, foi bem sucedido, né? Mais nos sucessos do que nos erros. Né? Os erros a gente conseguiu disfarçar. Por que serve o tapete? Oh, meu Deus. Eu queria até aproveitar o que o Helder comentou há pouco para fazer uma observação, na verdade uma demonstração de como a nossa atuação ela é específica, né? Lembremos a questão da pandemia, né? Que foi uma pandemia mundial. E tivemos, inclusive, uma questão aí de termos que pagar horas, né? Porque, diferentemente dos outros servidores, pensou-se, né? Definiu-se que os policiais judiciais, eles não estavam indo trabalhar assim como os outros e, portanto, eles não estavam prestando serviço, né? E daí, ele teria que compensar as horas, mas tudo aquilo que o Helder disse, né? Eu reitero, inclusive ratifico, né? Se ele me permite, porque isso a Globo não mostra, mas quantas e quantas vezes a gente ficou de sobreaviso e o pessoal que não tem essa experiência profissional de ficar de sobreaviso, o pessoal da saúde faz isso, algumas outras carreiras também, mas o policial faz isso muito. Você não faz outra coisa, você sempre está ali à disposição. Às vezes chama, às vezes não chama, mas você não pode ir a um médico, você não pode ir ao cinema com o filho, né? Você não pode tirar um cochilo à tarde, porque o telefone pode tocar ali em algum momento. E aí eu quis trazer esse exemplo da pandemia, porque teve situações, dentro até dessa sensibilidade que o Helder falou,
e de a gente atender as autoridades, que em determinados momentos precisava ali de um auxílio de suporte, a gente prestava, fazia o atendimento, você não registrava em lugar nenhum, né? E isso também ninguém fica sabendo, né? Então acho importante até fazer esse registro, porque a gente se expôs muito, ninguém ficou sabendo, mas acho que é importante fazer esse registro público aí de que sem dúvida. O nosso cargo também, ele tem esse, não diria um ônus, mas essa responsabilidade, a gente atendeu a contento. Né? É o que a gente comenta, né, com a galera, principalmente a galera mais nova que tá chegando, né? Tem um pessoal mais novo ali no tribunal, a gente comenta muito isso. Que realmente, né, Ronaldo, nós somos a porta de entrada, de visibilidade do Poder Judiciário. Porque às vezes a gente vai atender uma autoridade, você vai ao aeroporto, vai a qualquer lugar, né, para atender aquela autoridade, ela não nos conhece. Sim. Aí ela nos vê ali como, poxa, é o pessoal do policiamento, do TRF, é do TRT, é de qualquer outro regional, ou qualquer outro tribunal, né? E isso é a porta de entrada. E é o que a gente demonstra para a autoridade, né? O profissionalismo, a educação, o fino trato ali, né, para conduzir o trabalho da melhor. A apresentação. A nossa apresentação é muito importante. Muito importante. E ele espera um atendimento. Sim. Ele espera um atendimento. Por nós sermos, né, não desmerecendo os outros tribunais e tudo mais, nem os outros órgãos do Estado, quando se fala de um tribunal regional da terceira região maior, tem um peso. Né, aqui em São Paulo, a régua sobe um pouco. Sobe um pouco. Porque vocês chegam em um determinado local, aquela autoridade, mesmo sabendo que vai participar de um evento externo, veio aqui e foi concedido a ele o aporte todo do tribunal, né? Ele faz contato com os setores do nosso administrativo, até mesmo a nossa presidência, e essa, então, fornece a ele, disponibiliza, ele vem com o pensamento voltado do melhor, entendeu? O que eu vou encontrar? O atendimento, eu sei que lá eu vou ser bem atendido. Tem essa expectativa, eles criam a expectativa e querem, assim, de bate-pronto, muitas vezes, respostas às mais diversas perguntas, né? Aonde eu vou me apresentar? Por onde eu vou entrar? Isso. Ele fica, de certa forma, ele fica rendido naquele banco à espera de todo o encaminhamento. Então, o policial judicial, ele não é só um cara preparado para uma situação de risco. Ele está preparado, ele faz uso de mecanismos, ele tem um material para poder dar esse suporte, mas ele também tem que ser aquele cara do assessoramento, aquele cara que vai levar ele no caminho certo, que vai conduzir, que vai aguardar, que vai dizer a ele, olha, se não sairmos agora, o retorno vai ficar prejudicado. Tudo isso. Tudo isso, justamente. E isso é só experiência, é só ensino, é só aplicação de teorias e práticas também. E prática, então, justamente. O que hoje nós precisamos fazer... Eu assisti o podcast do Ivo, né? Do Igor Mariano. Igor Mariano. Meu, fantástico. Mas nós temos que começar a fazer isso uma constância. Treinar, insistentemente treinar. Treinar onde? Treinar com a mão de obra que nós temos. Isso. Né? Com aquele que viveu isso. Repassar, ensinar. Isso é uma constância. Uma constância. Precisa ser uma constância, né? O treinamento nosso, às vezes, Quando nós... E vou tomar uma parte aqui. Quando foi-se criada a Secretaria de Segurança no TRF, já se falava lá atrás, há décadas, de criar um núcleo de ensino. Para que cada um que entrasse na carreira... Naquela época não era tanto concurso assim. Nós ficamos anos sem concurso. Mas aprender. E aprender como? Aprender conosco mesmo. Estruturaria própria. Como é que trabalha? Ronaldo tem uma experiência de gabinete que eu não tenho. Sim. Eu tenho uma experiência externa, né? Eu tenho uma experiência... Vou contar até um fatinho aqui, né? Já passamos disso. Eu fui entrevistado na pandemia para trabalhar num gabinete. Eu fui entrevistado. Nossa! Todos nós fomos designados para ir passar por uma entrevista. E eu fui entrevistado por uma chefe de gabinete, deve ser. Uma servidora relativamente nova, né? Não reparei, mas não é da minha geração. Era mais jovem. É bem jovem. E ela pegou meu currículo, e meu currículo só tem assim, eu entrei
E trabalhei na divisão de transporte, que trocou de nome, que trocou de nome. As atualizações ali. Só ali, nomenclatura. E ela pegou assim, olhou e falou assim, nossa, o senhor não tem experiência em gabinete? Nossa. Nem com atendimento à autoridade? Não. Então o senhor não serve. Tá ok, obrigado. Levantei e saí. Caramba, nem Eu fiquei olhando assim, pensei, cara, meu Deus. eu comecei a rir. Ela no papel... O papel aceita tudo, né? Isso. Ela não enxerga. Não enxerga. E muitas vezes o que acontece no tribunal é que o tribunal ainda precisa enxergar nós. Isso. Precisa enxergar nós. Quando nós mesmos nos enxergarmos, melhora. Nossa, legal, né, cara? Por isso que o Elder tá falando é justamente o que justifica e fundamenta a gente estar aqui hoje, né? Justamente. Que é poder dar voz, visibilidade, né? Ouvir as pessoas que trabalham, os interessados, mostrar para o pessoal o que somos, né? E onde queremos chegar. Onde queremos chegar. Eu tenho uma experiência, eu fui chamado para uma entrevista uma vez e como é de conhecimento público, eu nunca quis trabalhar em gabinete. Eu fui trabalhar em gabinete por um motivo de foro íntimo, eu fui trabalhar em gabinete. Mas eu fui chamado para uma entrevista, assim como toda a minha divisão. Nossa. Eu era, inclusive, supervisor na época. Eu fui para essa entrevista e o chefe de gabinete me chamou para conversa. O chefe de gabinete fez a entrevista e ele falava assim, não, você vem trabalhar aqui. Eu falei, não quero vir trabalhar aqui. Não, mas isso não é você quem decide, né? Quem decide, quem determina é a desembargadora. Eu falei para ele assim, eu falei, olha, eu acho que eu vou ser mais útil para vocês estando onde eu estou. Do que trabalhando aqui de má vontade. Sim, justamente. Né? Porque eu tô aqui para prover segurança para vocês. E o que eu vejo aqui é que vocês não querem um agente de segurança, vocês querem um motorista. E eu sou agente. Isso. E você me conhece muito bem. Esse assessor, o chefe de gabinete, ele realmente me conhecia bem. Falei, você sabe que eu vou ser prejudicial aqui. Eu não vou ser de grande ajuda. Aí ele não me quis, né? Ele não me quis. Você o demoveu da ideia. Eu demovi da ideia. Boa. Daí foi um novato. Então, um menino que tinha acabado de tomar posse, que está conosco hoje, está na divisão na Depol, né? É meu colega de equipe, inclusive. Ele ficou longos anos com essa desembargadora. Né? Eu tô puxando a memória quem é, que depois eu pergunto em off. Pagando pecados. Eu também estou aqui tentando lembrar. Tô tentando puxar aqui, depois a gente descobre. Então a gente tem que ter em mente isso, né? O que você está aqui para fazer? Sim, justamente. Qual é a sua vocação? Né? Alguns têm essa vocação. Vou conduzir o desembargador. E fazem isso com excelência. Temos colegas que nunca trabalharam comigo. Eu tenho grandes amigos que nunca trabalharam aqui no policiamento. No policiamento. Sempre sempre em gabinete. E fazem isso e são muito queridos e têm uma relação muito, muito próxima conosco, né? Sim. Então, também tem que se analisar isso aí, né? Eu acho que isso... O perfil ali, né? A gente tem que ver perfil, e para isso o cara que chega, ele tem que ser bem recebido e tem que ser bem preparado. Sim. Eu vejo dessa maneira. O que a gente comenta, né, porque a galera que vem chegando, a galera mais nova, assim, da minha turma, né, da turma do Dudu, você precisa refinar aquele trato. Mesmo. Olha, eu me identifico mais aqui, porque tem espaço, né, Ronaldo, para todos ali. Tem, sim. E se de repente você coloca uma pessoa igual o Ronaldo comentou, eu não me sinto bem, ela não tem aquela valência, né? Aí, junto com a autoridade, não vai dar muito certo. Não vai. Né, vai dar aquele... Agora, experiência do Ronaldo, que tem a experiência, ele gosta, a gente vê no policiamento lá, né? Pô, aí é referência ali, né?
todo mundo vê, todo mundo nota, pô, o plantão do Ronaldo, pô, todo mundo nota. Pois é. O pessoal Não, segue o o Ronaldo exemplo, ali no né? policiamento, ele é um ícone mesmo, né? O pessoal olha, ele identifica, olha pro Ronaldo já ele sabe, mesmo. Assim como o Helder na parte na parte de logística de transporte também. E me chamou a atenção o que o Helder falou, né? Quando a moça jovem, até talvez com alguma ingenuidade, pouca vivência, e isso também a gente se ganha com o tempo, né? Mas me chamou a atenção, né, cara? Pô, o que é um papel? Um papel é só um papel. Sim, né? sim, verdade. E ela não tinha noção, né? Em frente de quem ela tava, né? Sim. E até desconfio que o Helder não tava querendo muito ir pra lá, né? Mas eu só desconfio. Mas de todo modo, ela sabendo quem ele era, com certeza o tratamento seria pelo menos mais respeitoso, né? E isso é uma outra questão, né? Ele falou que foi uma jovem, a gente junta aí a experiência de séculos aqui, né? Para dizer, em uma entrevista, você tem que conhecer o material humano que está ali na sua frente. Você vai conversar com ele. Quem está na carreira policial entrevista de uma maneira diferente, né? Isso. Quem está na segurança pública faz uma entrevista que a gente chama de congesta, né? Uma Sim. entrevista. E nós vamos entrevistar quem está ingressando na nossa carreira. Na nossa carreira. E aí cabe a nossa sensibilidade para saber se esse cara tem vocação para tal ou tal coisa. Né? E aí a gente bate de novo na tecla, né? Temos que ter mais mão de obra e preparar essa mão de obra de uma maneira adequada. Isso. E ninguém mais para conhecer esse meio que nós trabalhamos que nós próprios. Sim, justamente. Temos que ser nós, agentes de polícia judicial, a preparar, a trazer o perfil adequado e ter bons profissionais entre nós. Né? Essa é uma questão importantíssima. Nossa, show de bola. Muito bom mesmo. Chefe Saleno, é o seguinte, o horário... Rapaz, já. Ficou faltando um monte de perguntas, a gente vai ter que fazer uma parte 2 aí, porque... Olha, senhores... Os senhores escolhem uma pergunta para fazer para os nossos convidados, porque temos horário. Poxa, eu faço uma, você faz outra. Pode ser? Pode ser. Chefe Helder, qual a mensagem que o senhor deixaria? Antes de fazer, um passarinho soprou no meu ouvido, falou que a gente tem uns minutinhos a mais aí. Rapaz, soprou no meu ouvido. Então continua. Eu esqueci, não, continua aqui, eu tô pensando pronto. Vai lá. Daquele tempo que o senhor entrou, há 36 anos atrás, o que o senhor hoje diria para aquele Helder que entrou lá atrás, hoje toda a experiência que o senhor tem, aquela visão bonita da carreira? Eu diria que os erros que eu cometi foram muitos. Sim. Não cometeria hoje pela idade, pela experiência. E que eu tô grato porque eu não imaginaria que eu ia ver isso que eu tô vendo. Nossa. Quando minha equipe me levou para tomar posse. Nossa, não era Polícia Civil da lá? Polícia Civil. Os caras me largaram na porta lá da... Caramba. Eu tomei posse na Justiça Federal, porque o tribunal estava de porta ainda fechada. E eles olharam para mim e falaram assim, cara, você tem certeza que você quer entrar aí? Nossa. Eu falei, tenho. O que você vai fazer aí dentro? Polícia você não é. Meu Deus. O que você vai fazer aí dentro? Eu não sei, cara. Mas eu vou entrar. O coração mandou ali. Eu vou entrar. Tem algum propósito para eu estar entrando aí? E ele até brincaram. Falaram, se não der certo aí, presta concurso e volta para casa. E volta de novo. Né? E eu entrei, cara. E quando eu entrei, eu fui muito bem recebido pela administração. Mas eu enxerguei aquele mundinho muito pequeno na época. Uma coisa muito pequena. Restrita ali, né? Muito restrita. Olha, ou você fica aqui na porta, ou então você pega uma chave de um Opala velho, que era velho mesmo, né? 87, tava ruizinho. Tinha 2 anos de uso, azul. E eu falei assim, bom, vamos lá, né? Se o propósito é esse. E fazia isso. Levava material para publicação no Diário Oficial. Nossa. Então, eu jamais imaginaria que nós chegaríamos a isso. Chegaríamos onde estamos hoje, né? Pô, legal. Sabe, eu acho isso
um salto. Ele demorou para saltar, tá? Nós vivemos anos ali criando expectativa. Patinando às vezes. Patinando, tentando mostrar que nosso serviço era mais do que aquilo. Mostrando externamente até, né? Nós lançamos um grupo para atender ministros do Supremo Tribunal Federal, numa época que eles chegaram lá num acordo de cooperação que nós dávamos a mão de obra, o carro, combustível, abria mão de diária e hora extra. E que depois disso nós vimos que a sementinha frutificou, né? Frutificou ali. E para isso é muito gratificante. Eu falo que hoje, toda vez que eu entro no tribunal, eu fico satisfeito, grato por ver hoje onde ele chegou, o que ele tem hoje, em termos de pessoas, comprometimento, material humano e material mesmo para uso, né? Isso, então, justamente. Eu diria para aquele do lado de 19, com 19 anos, cara, você vai ver isso aqui legal. Mas você tem bacana. que tá aqui. Sim, justamente. Se eu tivesse desbandado, sei lá, né? Para outra coisa, porque minha formação é direito, né? Me formei em direito. Podia ter prestado outros concursos. Não que eu não tenha ofertado, não ter pensado nisso. Mas eu gosto do que faço. E chegou a carreira, Cheguei ali, eu falei, cara, é muito bom estar aqui. Muito bom. Poxa, que bacana. O Saleno até comenta muito, né? Se você puder até contar pro pessoal da questão de... Tem colegas que estão desmotivados, aí como é que você fala lá? Pô, deixa que a gente... Agora é a nossa vez, aí só... eu comento muito, Helder, eu falo com o pessoal lá, né? Os senhores carregaram esse piano até aqui. Então, agora, nada mais justo que nós... Carreguemos, continuemos. Eu digo isso para quem está ali na divisão, né? Na Depol ali, eu falo, né, na parte do transporte, atendimento, eu falo, gente, não desanima, não. Isso aqui vai frutificar. Vocês têm que acreditar. Temos que acreditar. E batalhar. Quem está nos ouvindo em algum momento aí e queira entrar na carreira, cara, é o momento. A cadeira está em ascensão. A carreira está crescendo. Então, não desanima. Não pensa que vai parar ali, porque a tendência é que isso se torne, em pouco tempo, uma carreira promissora, de reconhecimento, certo? Em que as pessoas vão ter muito orgulho de estar ali. E aproveitar, né, cara, que não sei se o pessoal parou para pensar nisso, se debruçou sobre essa questão, mas a Polícia Judicial, ela tem algo que favorece muito, que ela está em todas as unidades da federação. Então ela tem uma possibilidade de vascularização que só a segurança pública tem. Né? Porque aí depende até de questões de interoperabilidade, mas que a Polícia Federal tem. As próprias polícias civis, você tem essas limitações e tudo mais. Mas nós não. Então, assim, a gente tem muito para crescer, muito para evoluir. Mas eu vejo, sim, um norte muito, muito otimista, assim, muito otimista, né? Só precisa ter a galera ali motivada, investida do cargo, né? Querendo fazer acontecer, para que as coisas, de fato, frutifiquem, né? Eu comentei hoje, né, Helder, sobre isso que a gente está falando, né? No curso hoje nosso lá, eu comentei contigo, eu falei, chefe, agora está na hora do senhor descansar, já está próximo da aposentadoria e deixa a gente tocar esse barco. Se não der certo, nós, assim, digo mais novos no sentido de carreira, vocês tentaram e foram. Se deu certo, bom, ser um benefício para todos, né, Ronaldo? Então, assim, poxa, deixa a gente fazer, deixa a gente bater cabeça, né? Deixa aí. Deixa acertar, deixa te frustrar, deixa sorrir quando as coisas derem certo. Porque a gente brinca, né, até na sessão, a gente, tem lutas que a gente não vai ganhar agora, de imediato, mas as que a gente vê que pode, vamos correr atrás, deixa a gente ir, vai, não sei o quê. Pode ser que dê certo, beleza, se não deu também, paciência, né? Mas pelo menos a gente tentou. Tá certo. Pode fazer a pergunta do senhor aí. Rapaz, eu tô vendo aqui minha colinha, rapaz, né? Não, eu vou aproveitar, eu vou perguntar pro Ronaldão por causa do tempo, mas eu sei que isso serve pra ele e serve pro outro, mas eu vou deixar essa bomba pro Ronaldão. É bom mesmo. Sabemos que tanto o Helder quanto o Ronaldo são pessoas, inclusive, muito espiritualizadas, né? Inclusive referência nesse assunto. A gente trabalha na Polícia Judicial e a gente sabe, trabalha com arma de fogo, a nossa atuação... dependendo do caso, a gente precisa usar de uma força seletiva, né? Moderada, mas há situações que a gente precisa, às vezes, escalar um pouco mais. E dependendo da formação da pessoa religiosa, isso pode ser uma trave.
Então, Ronaldo, eu vou jogar essa bomba pra você. Como é que se compatibiliza ser policial, e aí você pode falar no sentido lato, né? No sentido mais amplo, mas ser policial e religião, como conciliar isso daí? Pois é. Que bom, Não, Que bom que eu acho muito interessante isso, sabe por quê? Eu falei em um determinado momento que eu fiz a concurso para Polícia Militar. Isso. E incrível que eu ouvi essa pergunta de um tenente psicólogo. Ele me perguntou, você tem religião? Eu falei, tenho. E se você matar alguém, o que seu Deus vai dizer? Cara, é uma questão moral muito, muito grande isso, né? E daí eu respondi o seguinte. E depois eu consultei o meu guia espiritual, né? Falei, se eu matar alguém, vai ser estritamente no cumprimento do meu dever como cidadão, como protetor de alguém, né? Mas eu acredito em Deus profundamente e coloco sempre nas mãos dele o meu dia, né? É ele que vai cuidar disso. É ele que vai me guiar para que eu tome uma atitude ou deixe de tomar uma atitude. Então, crise de consciência, eu não sei se eu vou enfrentar, mas eu tenho certeza de que ele vai me fazer o que seja melhor para mim. Poxa. É ele que manda, né? Eu sei que o Helder compartilha algumas das minhas certezas, né? Ótimo. E é isso. Deus está no comando e a gente tem que entregar para Ele a nossa carreira. É isso é assim que funciona. É simples assim. Não tem. Rapaz, jogar uma batata quente, o homem descascou. Já descascou. Assou e já botou pra dentro. Né? É uma excelente resposta, Ronaldo. Helder, você e o Ronaldão, pegar de surpresa. Sugere um nome aí pra gente convidar uma próxima oportunidade. Lembrando que a gente vai convidar, se vai aceitar ou não, né? Falando pra quem tá. Porque é outra coisa boa. Pra quem a gente convida, a gente convida. Sugira um nome aí, se tiver mais de um, mas alguém que você acha aí que merece o devido reconhecimento. Que é uma bomba essa pergunta também. Eu sei disso, né? Vai causar ciúme, eu sei. E depois de ter passado quem passou aqui, né? E eu tive a oportunidade de ver. A régua tá lá no alto, né? Eu digo para vocês, quando vocês me convidaram, eu falei, não, gente, eu não sou isso, não. Eu não posso nem chegar lá. Né? Eu posso assistir. Eu vou dar um espelho pro senhor, rapaz. Eu vou dar um espelho pro senhor. Aí, eu tenho muita afinidade, trabalhamos junto por muitos anos. E aqui me perdoem, porque eu posso estar falando de uma pessoa esquecendo alguma outra, mas, assim, eu tenho um profundo respeito e gosto muito, tanto como profissional quanto como pessoa mesmo, porque é um amigo, o Darney. O Darney, ele desbravou muito, né? Nós andamos juntos na época das pedras mesmo, né? E o Darney, ele sempre foi mais otimista do que eu. Ele foi aquele que ele chegava e falava, não, nós vamos fazer. Eu falei, isso não sei não. Não vai dar certo. Ele falou, não, vamos fazer e vai dar certo. Pô, legal. E ele é um cara que, de positivismo e de defensor da carreira, eu não conheço uma pessoa que luta tanto para essa classe ser valorizada, sabe? Eu não acredito que ele vai usufruir, porque ele tá como eu, né? Já no frigir dos ovos, né? Mas ele tá... Tem um legado, né? Tá à frente, tá lutando. Ele é presidente da Gepal-Jus, né? Não sei se ele ainda continua como presidente, mas deve ser. Continua. E
está em Brasília hoje, firmou um tempo em Brasília aqui, desbravou, foi nosso elo de ligação numa época, muito forte. Muito forte. Muito forte. Ele queria muito que isso aqui crescesse como tem crescendo. Então, publicamente, me perdoe se eu esquecer algum dos nossos colegas. Mas a pergunta era capciosa mesmo. Me perdoe, mas assim, tem vários aqui. Eu posso elencar para vocês aqui uma galera super. Não, maravilha, super. A gente tá anotado. Mas aí seria o Darney. Convidar. Darney. Show de bola. Vou contar então uma história rapidão. Ih, lá vem a história. O Darney foi o primeiro que eu trabalhei em escolta de magistrado. Ah, bem lembrado. Acredita, Ronaldo? Acredita, Aldo? É mesmo. Do ministro ali, né? Do ministro do Supremo. Eu fui a primeira pessoa que eu trabalhei, foi ele. Nós estávamos na sessão e eu, né? Ô, chefe Fernanda, perdoa. Mas eu enchi o saco dela. Falei, chefe... Deixa eu ir. Falei, deixa eu ir, pelo amor de Deus, deixa eu ir. Ela, não, Saleno, mas não tá na hora. Eu, não, deixa, chefe, deixa. Aí era o Darney, né? A visita do ministro, ele viria para São Paulo. Aí, muito insistir, ela deixou. Aí começou com o chefão lá, ele autorizou. Aí eu fui com o Darney. Minha primeira escolta de autoridade foi com ele. Você viu? Mais que referendado, hein? Nossa. Tá vendo só? Nossa. E você, Ronaldão? Eita, você teve tempo pra pensar, você foi privilegiado, né? Você Não, tá me devendo um café. Por incrível que pareça, eu tenho um grande amigo no tribunal. É um dos caras com as opiniões mais equilibradas que eu conheço, que é o Edgar Catão. Poxa, Zé Edgar. José Edgar Catão Neto. É um grande amigo meu. Ele é um dos caras mais ponderados que eu conheço. Sim. De uma inteligência agudíssima. Eu acho que renderia um bom papo com ele aqui. Maravilha, tá anotado, hein? Tá anotado. Pô. Sim. 2 nomes de peso. E aí, chefe Saleno? Rapaz, o senhor aí, estouraram como é que senão o Marcelão não deixa a gente vir aqui na próxima pra gravar, vai não? falar, deixa esses meninos embora. Chefe Helder, a gente quer agradecer o senhor. Eu que te agradeço. Muito mesmo, de coração. Muito obrigado mesmo. Ronaldão, obrigado. Foi um prazer, mano. Uma honra para nós. Uma honra os senhores terem nos brindado aí com a presença dos senhores aí, né? Poxa vida, a gente ficou muito feliz mesmo. Quando descobrimos que os senhores viriam, marcaram. Rapaz, foi... agora vai. A despeito das dificuldades, bastidores e lobbies. Muitas, Tô devendo jantar com um monte de gente, hein? Café, meu Deus, Mas a gente começa a pagar devagarzinho. Pô, é uma pena que faltou um monte de assunto importante, mas aí a gente tenta marcar numa próxima oportunidade aí, porque... Inclusive, até contar algumas experiências que tem com o Ronaldão de missão. O Ronaldo não deixa eu dirigir quando eu tô na missão com ele. Eu vou na missão com o Ronaldo pra ter um pouquinho mais pesado, rapaz. Eu só fico de passageiro. Meu Deus. Tá bom. Pô, pessoal, a gente quer agradecer. Agradecemos mais uma vez aí, podcast, a galera. Isso aí. Valeu, meu irmão. Valeu.